Olá, povo amado, mais uma palavrinha de Deus que se encontra lá em Gênesis capítulo 45. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Glórias a Deus. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro de a casa de Faraó o ouvir. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhes puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço vós, chegais vós a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vós entristeçais, nem vós pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar vós em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai vós e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Disses a mim: desce a mim, e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meus irmãos, de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vós falar. E fazeis saber a meu pai
toda a minha glória no Egito. E tudo o que tendes visto, e apressai vós a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Dizendo: os irmãos de José, não vindo e pereceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dizem a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti e tomai a terra de Canaã. Tornai a vosso pai e a vossa família, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, e ordenando fazei isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vossos pais, e vinde. E não vós pese coisas alguma das vossas alfas, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhe carros conforme o mandamento de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. E todos lhe deu a cada um mudas de veste. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de veste. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos, carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos e partiram. E disse-lhe: não contendais pelo caminho. E suspiraram e subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditavam. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que ele lhes falará, e vendo ele os carros que José enviará para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: basta ainda vivo o meu filho José. Eu irei e o verei antes que eu morra. Glorificado seja Deus. Essa é a linda história de José do Egito, contada no capítulo 45 de Gênesis, onde José se apresenta aos seus irmãos e fala que ele é José, a quem eles a venderam. Meus queridos, linda mensagem essa contada, narrada dentro desta palavra, e que seja aceita em cada coração, a cada ouvido que ouvir essa mensagem, e a cada leitor que lê essa palavra,
que sinta prazer em ler e deleite-se nos cuidados do Senhor, porque a quem Deus promete, ele não falta. José sonhava os seus sonhos e contava a seus irmãos. Dificilmente seus irmãos imaginavam que os seus sonhos iriam virar realidade. Dificilmente os seus irmãos sonhavam ou acreditavam estar distante do governador do Egito, aquele a quem eles jogaram numa cisterna para morrer lá. Mas vindo os mercadores, eles tiraram e venderam a seu irmão para os mercadores, até que ele chega na casa de Potifar. Chega lá, é humilhado dentro da casa de Potifar e vai parar no cárcere. Ao parar do cárcere, decifra o sonho do copeiro Mo e do padeiro Mo. Depois de alguns anos, Faraó sonha um sonho e José vai lá e decifra os sonhos de Faraó. Porque dizia ao copeiro que ele se lembrasse dele quando estivesse na sua posição. E o copeiro lembrou-se de que eles sonharam um sonho, ele e o padeiro Mo, e de repentemente José foi lá e decifrou os seus sonhos. Mandaram chamar a José e ele vai lá e decifra os sonhos de Faraó. E na terra não tinha ninguém com a capacidade de José para governar a terra no período de 14 anos. 7 anos de fartura e 7 anos de seca. 7 anos de fartura era para encher os celeiros, para armazenar, para que não faltasse nos 7 anos de seca. E não achava ninguém da altura para governar. De repentemente, Faraó pega o seu anel e coloca no dedo de José e diz que não achou ninguém e não acharia ninguém com a capacidade de governar o Egito. José, um jovem sofredor, passaria aquele momento a ser governador de toda a terra do Egito. Acima dele só Faraó. Aí a narrativa dessa história, meus amados, eu vou trazer aqui um ponto referente ao versículo 5. Aonde José se apresenta e fala para que eles não se entristeçam quando se apresenta para eles. José revela que muitas vezes Deus sobrepõe soberanamente a sua providência e controla as más ações dos seres humanos, a fim de executar a sua vontade. Essa palavra vai estar lá em Gênesis 50, versículo 20. Glorificado seja Deus. Aqui José fala que muitas das vezes Deus sobrepõe situações à sua providência e controla as más ações dos seres humanos a fim de executar a sua vontade. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e da forma que Ele quiser. Porque Ele é dono de
tudo e de todas as coisas. Um dia era eu, um bêbado, um alcoólatra, como muitos diziam, um sem futuro. E hoje eu aqui, como servo do Senhor Jesus Cristo, do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo, estou aqui trazendo essa mensagem para você. Quantas vezes pessoas não me chamaram de sem futuro, disseram que eu não tinha mais jeito? Quantas vezes pessoas me humilhavam? Quantas vezes pessoas me pisavam? Por quê? Porque eu não conseguia mais dominar o vício. Eu era chamado de bêbado, de alcoólatra, de sem futuro, que eu não tinha mais jeito. Mas Jesus veio a chamar os doentes e não os sãos. Se você se encontra aí em uma determinada situação a qual pessoas dizem que não tem mais jeito, é apenas o que eles pensam. Mas o que Jesus Cristo, o que Deus tem para fazer na vida de todo aquele que é desprezado, que é humilhado, que é massacrado, é grande. Basta só você dar o primeiro passo. Eu sei que não é fácil dar o primeiro passo, mas é necessário nós tomar uma posição e dar o primeiro passo. Aqui na história de José, o primeiro passo que José deu foi em ver a tristeza do padeiro Mô e do copeiro Mô. E decifrou o sonho dele. Para que mais na frente ele fosse decifrar os sonhos de Faraó. Faraó sonhasse e fosse necessário alguém decifrar o sonho dele. Nessa mensagem aqui no ponto referente ao versículo 5, a palavra vai dizer que muitas das vezes Deus sobrepõe sobremaneiras a sua providência. Deus chegará com a providência na vida de todo aquele que é desprezado, que é humilhado, que é massacrado. Porque quantas vezes José não foi massacrado, não foi humilhado, mas está aí agora com a posição de governador, se apresentando aos seus irmãos e mostrando para eles que Deus era na vida dele. Outro ponto referente aqui ao versículo 7. Deus operou através de José para a preservação do povo, do conserto do qual descenderia o Cristo. Note-se que, embora Cristo viesse da linhagem de Judá e não da linhagem de José, Deus usou este para preservar a linhagem da qual viria Cristo. José, portanto, foi um antecessor espiritual de Cristo. Algo muito mais importante do que ser a central físico. Romanos 4, versículo 12 a 16. Glorificado seja Deus. Meus queridos, o que essa mensagem traz para nós, esse ponto referente, é que mesmo José não sendo o que Jesus viria da linhagem dele, mas Judá era aquele que Jesus viria da linhagem dele. Mesmo assim, José foi uma grande ponte
para que aquela nação, para que Deus usasse de misericórdia para com aquela nação, para que mais na frente viesse o seu filho amado, através de uma linhagem, a qual José fez parte de conservar. Usado por Deus para a conservação da humanidade, José teve o seu ponto significativo na linhagem de Jesus. Mesmo sendo distante, mas ele teve a sua participação de conservar aquela nação, para que da nação que nasceria de Judá viesse o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Outro ponto referente aqui, lá no versículo 10. Localizada a cerca de 64 quilômetros da atual cidade de Cairo, Gósen situava-se no detal do Nilo, ficando assim separada dos centros principal da vida egípcia. Ali os israelitas viveram isolados dos egípcios e se desenvolveram como nação. Glorificado seja Deus. Ali eles ficaram ao lado do Nilo, para que conservasse a nação que começaria uma nova história. Glorificado seja Deus. Meus queridos, a mensagem é essa, a qual Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e da forma que Ele quer. E muitas das vezes Ele sobrepõe sobremaneira a sua providência e controla as más ações dos seres humanos a fim de executar a sua vontade. Deus faz, se Deus quiser, Ele transformaria o mundo. Agora, nesse exato momento. Mas Deus não faz isso. Deus quer que todos tome uma decisão e se oponha a aceitar o seu Filho amado, Jesus Cristo. Eu não sei como você se encontra, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que independente da situação que você está passando, lembre-se de que Deus tem o melhor para você. Independente da situação que você se encontra, Deus tem o melhor para você. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, graças te dou por essa mensagem lida hoje no capítulo 45 de Gênesis. Uma linda mensagem onde José se encontra com seus irmãos, se apresentam a ele como seu irmão José. Amém? Querido Deus, Pai amado, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega na minha vizinhança, chega na minha vida, na minha casa, na minha família. Chega abençoando, me protegendo, me dando sabedoria, abençoando a minha vida e aonde quer que eu vá, que o Senhor me abençoe. E abençoe os passos de cada humanidade, de cada ser humano, dando sabedoria, discernimento e paz em seu coração. Amém?